Então vamos aí, abra a palavra do Senhor, vamos ler, né? A palavra do Senhor, para nossa reflexão, lá na carta de Paulo, escrevendo aos Colossenses. Apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ver só o finalzinho, só a saudação ali do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Eu leio e os irmãos ouçam. Diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. E eu quero conversar sobre isso, sobre esse tema, ou esse título: lembrai-vos das minhas algemas. A saudação do próprio punho, por quê? Vamos entender também por que a salvação é a saudação do próprio punho. Porque a maioria das cartas, ou todas as cartas, não foram escritas por Paulo. Paulo tinha um amanuense, alguém que escrevia, ele ditava, a pessoa escrevia, porque ele tinha um problema de visão, ele tinha dificuldade para escrever. Então ele pedia a alguém que escrevesse, e depois no finalzinho ele autenticava isso com a sua assinatura. E é por essa razão que ele escreveu aqui: a saudação é do próprio punho, só a saudação. E a carta foi escrita, mas é claro que fora ditado por ele, alguém escreveu e ele então assinou embaixo. São minhas palavras. Então Paulo escreveu essa epístola aos Colossenses durante aí o seu primeiro período de prisão em Roma. Ele estava preso e ele escreve aí esta carta, e no finalzinho ele faz essa saudação. E ao concluí-la, ele acrescenta algo interessante. Ele toma a pena da mão do escrevente, não é? E de seu próprio punho ele escreve saudação finais, e ele acrescenta algo interessante. Ele diz: lembrai-vos das minhas algemas. Lembrai-vos das minhas algemas. Quando você ouve falar em algema, o que algemas lembram? Lembra prisão, lembra sofrimento, lembra aquele que foi pego pela polícia e vai sofrer agora as consequências. Então as algemas lembram sofrimento, lembra choro, lembra angústia, lembra situações contrárias, problemas. Mas por que é que Paulo, ele então escrevendo aos Colossenses, e claro, trazendo para nós também, por que ele fala, lembrai-vos das minhas algemas? Por que ele não escreveu, olha, lembre do serviço que eu tenho feito, lembre dos prodígios, lembre dos milagres, lembre daquilo que Deus realmente tem feito por meu intermédio, coisas grandes e tremendas, não seriam bem melhor se ele fizesse isso? Para nós, até que podia ser. Mas depois que nós entendermos esta colocação, nós vamos ver que ele estava correto, ele estava certo, era isso mesmo que ele precisava escrever. Por que Paulo diz, lembrai-vos das minhas algemas? Primeiro, prestem bastante atenção, porque as algemas de Paulo lembravam sua fidelidade a Jesus. E ele jamais trairia aquele que o salvou, aquele que o chamou, aquele que por ele morreu. Paulo tinha um compromisso verdadeiro com Cristo. E por causa desse compromisso,
é que ele estava preso. Por causa desse amor a Jesus, por causa da pregação do Evangelho, por causa de ganhar outras almas para Jesus, ele aborrecia os religiosos da época, ele aborrecia as autoridades da época, porque quem vivia fora da palavra, quem vivia no pecado, não podia ouvir a mensagem de Paulo, porque Paulo pregava contra o pecado. E muitas vezes quando nós pregamos e a pessoa está vivendo em pecado, e a gente fala sobre pecado, muitas vezes as pessoas se irritam. Em vez de ouvir e se está em pecado, não é como diz, coloque a carapuça, use e resolva o seu problema, mude de vida, muito pelo contrário, fica muitas vezes bravo quando alguém fala do seu pecado. E Paulo era perseguido por isso, porque ele era um servo de Deus, porque ele amava Deus, porque ele pregava Jesus, porque ele pregava a salvação, porque ele apontava o caminho que levava e que conduzia a Jesus, que conduzia a vida eterna. E ele denunciava veementemente os pecados daqueles religiosos da época. E por essa razão ele sofria. Por essa razão ele estava algemado. E é por isso que ele diz, lembrai-vos das minhas algemas, porque se vocês lembrarem das minhas algemas, vocês vão entender por que eu estou algemado. Eu não estou algemado porque eu sou um fora da lei, porque eu sou um malfeitor, porque eu vivo aí no pecado. Eu estou algemado porque eu sou um servo de Jesus, porque eu amo Jesus. E é por essa razão que ele fala, lembrai-vos das minhas algemas. Então a primeira coisa, as algemas de Paulo lembravam a sua fidelidade. Paulo não podia jamais trair o seu mestre. E esta palavra é para o meu coração, essa palavra é para o seu coração. Você tem sido fiel ao seu mestre? Você tem sido fiel a Jesus com as suas atitudes? Com a sua maneira de viver? Aquilo que você está fazendo, aonde você vai? Jesus tem te acompanhado em todos os momentos? Você tem sido fiel em tudo a Ele? Pois Paulo está ensinando, as algemas de Paulo nos ensinam isso. Lembravam a sua fidelidade. A segunda coisa, as algemas falavam de renúncia e sacrifício. E Paulo jamais trocaria aquelas algemas por liberdade passageira, por prestígio, por riqueza. Tudo isso ele já havia renunciado após seu encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Paulo era um grande líder. Paulo tinha uma posição perante a sociedade, perante os importantes líderes da época. Ele tinha a sua vida, digamos, financeira maravilhosa, tinha um poder aquisitivo certamente muito bom, tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele tinha algo também com ele e que precisava ser eliminado. Ele tinha tudo no quesito material, mas ele também tinha alguma coisa que precisava ser arrancado, tirado dele. Ele perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os evangélicos. Ele consentia na morte, ele prendia aqueles que falavam de Jesus, ele ia lá e prendia. Tanto é que a história de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, quando Estevão foi apedrejado por ser um homem de Deus, Paulo estava ali junto, consentindo. E as roupas de Estevão foi dado a Paulo, porque ele era o comandante, ele era o líder ali. Ele estava consentindo, ele estava sendo conivente na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então Paulo era um perseguidor ferrenho, e as pessoas tinham medo. Mas até que um belo dia, quando ele sai com o intento de aprisionar os cristãos, e ele está indo a Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E a sua vida mudou.
a sua vida foi transformada. A partir daquele encontro com Jesus, Paulo entendeu, ele conheceu quem era Jesus. E ele passou então a amá-lo, adorá-lo. Agora nada mais fazia sentido a não ser servir o seu mestre. Ele abandona tudo. Então é por isso que as algemas de Paulo falam de uma renúncia e sacrifício. Ele sacrificou a sua vida passada, ele renunciou tudo aquilo que ele tinha. E ele mesmo diz: eu perdi tudo o que eu tinha, mas eu considero como refúgio por ter conhecido o meu mestre e salvador Jesus Cristo. Agora o viver de Paulo era para Jesus. Agora ele não tinha mais a vida preciosa para ele mesmo, contanto que ele fizesse aquilo pelo qual ele foi chamado, que era pregar o Evangelho, que era anunciar a Jesus, que era levar esta mensagem salvadora a muitas pessoas que estavam caminhando nas trevas do pecado. Depois que ele conheceu Jesus, depois que ele entendeu quem era Jesus, ele se colocou à disposição de Jesus. Eu estou aqui agora para fazer a tua vontade. E isso nós precisamos aprender. A igreja do Senhor Jesus precisa aprender isso. O que você tem renunciado para estar servindo a Jesus? Muitas vezes não renunciamos nenhum convite para uma festa. Não renunciamos muitas vezes nenhum passeio. Não renunciamos muitas vezes nem um futebol para vir prestar culto ao Senhor. E aí eu fico a me perguntar: que tipo de cristãos somos? Se Deus olha para nós, olhando, e Ele olha para a igreja, o que Ele está vendo aqui na igreja? Homens e mulheres comprometidas com o reino de Deus? Pessoas que valorizam, pessoas que priorizam o reino de Deus? Será que Ele está vendo isso? Corações sedentos pela palavra? O que Deus tem olhado e visto na sua igreja? É por isso que Paulo fala: lembre-se das minhas algemas, porque vocês vão entender o porquê disso. As algemas então falavam da renúncia e sacrifício. Paulo renunciou a sua vida, o seu passado, tudo que ele tinha de bom e do melhor, para servir a Jesus. Queridos, eu não estou dizendo que você tem que deixar os seus projetos, o seu trabalho, a sua família, não, para estar servindo a Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa priorizar o reino de Deus, coisa que não temos feito. Tem coisas que nós podemos deixar para outro dia, para outra hora, para vir aqui servir a Deus, mas nós preferimos fazer aquilo do que vir aqui. Não renunciamos. Coisas tão banais, coisas tão pequenas. Deus não está pedindo para você deixar a sua família, o seu lar, para vir segui-lo, não. Mas Ele está querendo dizer que Ele é mais importante do que a sua família. Se a sua família impedir você de caminhar com Jesus e de ir para o céu, é melhor então você deixar a família, do que você junto com a família ir para o inferno. Mas aqui Paulo está mostrando para nós qual a importância que tinha Jesus na sua vida, na vida de Paulo, e qual a importância que ele tem para nós. Qual é o valor que temos dado? Temos realmente renunciado? Temos nos sacrificado muitas vezes para servir a Jesus? Muitas vezes até mesmo o cansaço nos impede de vir à casa do Senhor. Não, eu estou cansado hoje. Hoje o dia foi cansado, eu não dormi direito e tal, hoje eu não vou na igreja. Até uma simples canseira, até uma dor de cabeça, ou até você já
fica imaginando, não, o tempo está meio frio, se eu for na igreja eu posso pegar um resfriado, então eu não vou. Se eu for na igreja está frio, pode me dar uma dor de cabeça, então eu não vou. Irmãos, é isso, são essas as nossas atitudes. Por pouca coisa nós deixamos já a presença de Jesus. É por isso que Paulo está falando aqui. As algemas de Paulo falavam realmente de renúncia e sacrifício. E ele renunciou mesmo à sua própria vida para servir a Jesus. E ele entregou a sua própria vida por amor a Cristo. Terceiro, as algemas de Paulo falavam do seu amor pelos pecadores. Paulo tinha uma incumbência, falar do amor de Jesus. E a palavra para ele é: fala e não te cales. O próprio Jesus chegou certa feita para ele e falou: olha, vai pregar, vai falar. Fale a tempo, a fora de tempo, mas pregue. Eu chamei você para isso. Você não pode dar trégua para o inimigo, não. Vai enfrentá-lo, vai pregar e vai anunciar. E Paulo se desgastou. Ele se desgastou, ele se consumiu. Ele morreu por amor a Jesus, por amor à obra. Ele se doou em prol do reino de Deus. Então, quando eu olho para esta palavra, lembrai-vos das minhas algemas, parece que não tem muita coisa a aprender. A saudação final de Paulo. Mas quando ele acrescenta, lembrai-vos das minhas algemas, é algo para você parar e começar a refletir sobre a sua vida, como servos de Deus, como cristãos. Temos negligenciado muitas vezes o estarmos na presença de Deus por coisas tão insignificantes. Quando nós olhamos aqui, nós vimos de fato um guerreiro, um homem de Deus, o homem que pagou o preço para servir a Jesus. Ele amava, as algemas de Paulo falava sobre seu amor pelos pecadores. Ele escrevendo em sua segunda carta, Timóteo 2,10, ele diz algo interessante, ele fala: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Eu suporto tudo isso. E se você não conhece a história de Paulo, leia, meus queridos. Pegue Atos dos Apóstolos e leia. Se você ainda não leu esse livro de Atos, leia. E ali você vai ver um pouquinho da vida de Paulo, o que ele fez, o seu sofrimento, passou fome, passou frio, naufrágios, açoitados, espancados. E até foi mencionado aqui, na ministração do louvor, que ele foi preso, ele e Silas, depois de ser açoitado. Estavam lá na cadeia, presos, algemados. Ele tinha tudo para estar lamentando, reclamando: Senhor, eu sou teu servo, estou fazendo a tua vontade, por que você está permitindo isso? Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Oh Senhor, eu tenho ido na igreja uma vez por mês, Senhor, eu tenho participado da ceia, Senhor, tal, e já está permitindo isso? Quando alguma coisa acontece, nós começamos a lamentar, a reclamar. E Paulo, depois de um dia de sofrimento, ele estava preso, algemado, e meia-noite ele está cantando, dando glórias a Deus. Ele está glorificando a Deus. E Deus faz um milagre, opera um milagre ali. Então leia, conheça um pouquinho da vida de Paulo, que assim você vai entender melhor a mensagem. Leia Atos dos Apóstolos, pelo menos. Porque foi um homem que realmente abraçou a causa. E muitas vezes nós abraçamos também, começamos a caminhar, mas caminhamos um pouco, daí a pouco desistimos. Começamos a agir, a ajudar, a trabalhar, a fazer alguma coisa, daqui a pouco desanimamos. Não somos perseverantes naquilo que fazemos. Queremos as bênçãos de Jesus sobre nós, mas não queremos ser bênçãos em suas mãos na vida dos outros. Então, quando Paulo diz: lembrai-vos das minhas algemas, é para a gente entender o que realmente ele estava falando.
ele tinha amor. Então, terceiro lugar, ele amava as algemas, e Paulo falava sobre o seu amor pelos pecadores, e ele ia, onde tinha alguém precisando, ele ia lá falar do amor de Jesus, porque ele não queria ir para o céu, e aquelas pessoas que estavam à sua volta perecessem no inferno. Ele não podia ver isso, porque ele amava os pecadores, assim como Jesus. Ele foi até as últimas consequências, ele falou até o final da sua vida, e ele ganhou muitas almas para Jesus, e por causa de Paulo, nós podemos dizer isso com muita propriedade, nós estamos aqui hoje. Sim, se você for ler a história, você vai chegar aí. Por causa dele, por causa do trabalho dele. Por quê? Porque ele foi um missionário, ele foi chamado por Deus para levar a mensagem salvadora aos gentios. Quem eram os gentios? Eram outros povos que não pertenciam ao Israel, que não eram judeus, eram outros povos. Os gentios eram aquelas pessoas que não faziam parte desse povo que Deus tinha chamado a princípio para ser um exemplo. Porque esse povo então rejeitou a Jesus. Lá João diz isso no seu evangelho. Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não os receberam. E a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Lá no evangelho de Mateus capítulo 1. Você pode ler lá que você vai encontrar essas palavras lá. E aí Paulo então veio trazer o evangelho aos gentios, para nós que éramos gentios. Então nós fomos agraciados com essa bênção. Porque alguém pagou um preço lá atrás para que nós pudéssemos hoje ser alcançados por essa graça. Será que se depender de você, daqui 5, 6 anos, alguém vai também ter um encontro com Jesus, porque você deixou um legado de fé, de perseverança, de amor a Cristo? Você foi um exemplo de cristão? Você foi um servo ou uma serva fiel a Deus, e isso despertou nos outros o querer conhecer a Jesus por causa de você? Nós precisamos refletir sobre isso. Por isso, quando eu meditava nesta palavra do apóstolo Paulo, suas algemas, nós precisamos pensar dessa forma, precisamos amar as pessoas, precisamos amar o pecador. Muitas vezes não conseguimos nem amar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Imagine só amar o pecador, amar aquele que muitas vezes nos odeia, aquele que nos quer o mal, aquele que nos fere, aqueles que nos machucam. Mas Jesus nos chama para isso, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, apresentar a salvação a eles. Esse é o nosso papel, amar os pecadores, e Paulo os amava. E em último lugar, quarto, as algemas falam do seu amor agora a Jesus. É claro que tudo isso está interligado. As algemas de Paulo falavam do seu amor a Jesus. Ele amava Jesus, ele amava a Deus. As algemas, na verdade, não simbolizavam sofrimento para Paulo, mas graça e meio para que ele pudesse alcançar outras pessoas, porque através da sua prisão ele pôde escrever as cartas lindas, maravilhosas, que nós hoje desfrutamos, não é, destas bênçãos. Ele na prisão, ele mesmo diz, a palavra não está presa, eu estou preso, mas a palavra não está. Então ele escrevia ali na prisão e ele mandava, ele ia evangelizando. Fora toda a guarda pretoriana, que ele falou de Jesus, que ele ganhou a maioria para Cristo. Para ele não tinha tempo ruim. O que importava para ele era falar de Jesus, era ganhar almas para Jesus. E eu quero concluir relatando aqui uma história. Conta-se que um jovem japonês, ele narrou um fato a um cristão, a um jovem cristão. Então esse japonês narra um fato a um jovem cristão de algo que aconteceu na guerra russo-japonesa.
E ele estava falando, aquele japonês, contando para o jovem cristão, o que realmente chamou-lhe a atenção. Ele diz que para que os japoneses, na sua partida para enfrentar o inimigo, na sua ofensiva, eles se depararam, o exército japonês se deparou com uma cerca de arames farpados, uma cerca alta, que os russos tinham colocado para dificultar a presença do inimigo. E aí o comandante chamou o seu exército e já logo foi dizendo: esse chamado é para a morte. Eu preciso de pessoas que vão e não vão levar armas, fuzis, vocês vão levar simplesmente alicates para cortar. E certamente quando vocês estiverem ali, tirando aquela cerca, vocês serão mortos pelo inimigo. Mas o exército vai marchar sobre vocês e nós vamos ter a vitória. E aí ele desafia: e aquele que ama o seu imperador e está disposto a perder a vida pelo imperador, dê um passo à frente. E aquele jovem japonês então se emociona para contar ao cristão, e ele diz que todos deram um passo à frente. Todos amavam o seu comandante, todos amavam o seu imperador, e todos estavam dispostos a perder a vida por causa do imperador. E depois de relatar o fato, o jovem japonês então fala para o jovem cristão: se vocês cristãos amassem a Jesus Cristo como nós amamos o nosso imperador, vocês já teriam ganho o mundo para ele. E isso nos faz pensar, isso nos faz refletir. E isso de fato, como diz a história, é um tapa de luva de pelica, não é? Se vocês cristãos amassem verdadeiramente a Jesus Cristo, o seu mestre, como nós amamos o nosso imperador, vocês já teriam ganho o mundo para ele, o mundo para Jesus. E aí eu penso na palavra de Daniel: a nós nos resta corar de vergonha. O que nós temos feito? Ser um cristão é bom? Ter a vida eterna é bom? Ir para o céu quando morrer é bom? Certamente que é. Mas e as pessoas que estão à sua volta? Estão indo para lá também? Meus queridos, eu rogo a Deus que esta palavra de Paulo e que esta história desse japonês nos motive a dedicação mais completa da nossa vida, dos nossos dons e talentos, desenvolvermos os nossos dons e talentos ao serviço do nosso comandante Jesus. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que fomos chamados, é para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Se você não está sendo nem sal nem luz, cuidado. Se na sua vida Jesus Cristo não é prioridade, você está errado. Então que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus nos abençoe. E a gente possa fazer como Paulo. Ele estava sofrendo, ele estava algemado, mas a palavra de Deus estava indo, estava fluindo, estava alcançando corações. Que Deus seja louvado, que Deus seja adorado, que Deus seja priorizado nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém?